Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Vou Chamar a Síndica. Meu nome é Catarina Anderaus, eu sou síndica do meu condomínio e hoje eu vou falar sobre um assunto super importante que um amigo meu trouxe essa semana para mim. Ele é inquilino de um apartamento e começou a enfrentar algumas questões com a imobiliária que faz a administração do imóvel. Então eu considerei o assunto assim bem interessante. Eu acredito que muitas pessoas também tenham dúvidas a respeito desse assunto, por isso eu resolvi trazer essa história para vocês. Essa dica serve para você que é inquilino, para você que é proprietário de um apartamento que você coloca para locação e também serve para os síndicos ficarem de olho. Por quê? Eu mesma já passei por situações parecidas com a que eu vou relatar hoje aqui para vocês, por isso que é importante também o síndico ficar de olho caso ele tenha a oportunidade de dar orientação para pessoas que alugam o imóvel. Ela tem pessoas que são investidoras, que têm apartamentos que colocam para locação e às vezes não sabem muito bem quais são as melhores práticas na hora de alugar um imóvel. Vamos à história, o que aconteceu, qual foi o rolo? Esse meu amigo alugou um apartamento, fez lá aquele contrato padrão de locação e aí nem todo mundo sabe muito bem o que o inquilino deve pagar de conta. Então, gente, de uma maneira muito simplificada, quais são as obrigações financeiras de um inquilino? Pagar o aluguel, obviamente. Em relação à prefeitura, ele deve pagar sim o IPTU do imóvel. E em relação ao condomínio, o que cabe a ele pagar? As contas ordinárias. O que são as contas ordinárias para quem não tem tanto conhecimento? São aquelas contas que acontecem todo mês, que são para manter a estrutura do prédio funcionando de uma maneira muito simples. O que é? É o salário dos funcionários, é a conta de luz, a conta de água, as manutenções básicas, então, manutenção dos elevadores, né? Manutenção do sistema de para-raios, então quebrou um elevador, quebrou uma peça, compra de produtos de limpeza, enfim, essas são as contas ordinárias, que são aquelas do dia a dia para manter o condomínio aí funcionando. O que ele não deve pagar? Fundo de reserva, fundo de obras ou benfeitorias, que daí isso diz respeito ao empreendimento em si, coisas relacionadas à valorização do imóvel. Então, o inquilino ele não deve pagar essas contas, tá? Então, você que vai colocar o seu imóvel para alugar, tenha essa informação muito certa com você, tá? Eu já soube de casos, eu tenho uma outra amiga que foi inquilina durante 8 anos de um imóvel. Depois de uns 4 anos, ela teve lá um trelelê com a proprietária. Quando ela foi puxar as cotas de condomínio, a mulher estava cobrando dela tudo, a cota completa, a ordinária, a extraordinária, o fundo de reserva. No final, a minha amiga ficou quase 1 ano sem pagar condomínio, porque ela ficou pagando coisas que eram indevidas. Então, você que coloca o seu apartamento para alugar, tenha essa informação, tá? Para você não sair cobrando coisas erradas, depois pode dar maior confusão pro seu lado, tá? E para você que é inquilino, que não sabe muito bem o que deve e o que não deve, agora você sabe o que você deve pagar. Então, na dúvida, você não tá ali confiando muito bem, né, no acordo, pede pro proprietário, eu quero ver a cota completa do condomínio, o boleto completo para eu poder ver todos os itens só para conferir. Eu acho que quando você tem uma relação de transparência entre as partes, quando há essa relação de transparência, não tem problema algum, tá? Então, se você proprietário tiver um inquilino que te perguntar, você tem alguma coisa a temer? Não tem, né? Então, mostre para ele. Aliás, eu acho que a prestação de contas é a melhor coisa do mundo. É super honesto, transparente, ninguém fica com dúvidas, né? E aí fica tudo resolvido, tudo ali em pratos limpos. Mas aí o que aconteceu com o caso do meu amigo, né? Tava tudo certinho, o valor do aluguel, a cota do condomínio, IPTU, ele tinha ciência de tudo aquilo que ele deveria pagar.
Mas o que a imobiliária estava fazendo com ele? A imobiliária estava obrigando o meu amigo a efetuar o pagamento do IPTU e da cota de condomínio. Então o que eles fizeram com ele? Falaram para ele o seguinte: olha, você vai receber o boleto do condomínio aí no prédio, você recebe pelo proprietário, você vai lá e assina, e aí você paga o boleto completo, você nos manda uma cópia do boleto, o comprovante do pagamento, que nós aqui no escritório vamos calcular o quanto que vai ser abatido da cota de condomínio das contas extraordinárias, o que dizem respeito ao proprietário, que seria o fundo de obras, seria o fundo de benfeitorias, seria o fundo de reserva. Então a gente faz essa continha, aí subtrai do seu aluguel e aí nós mandamos o boleto para você com essas partes descontadas. E também do IPTU. Então ele estava tendo que entrar no sistema da prefeitura para emitir a guia do IPTU, para ele efetuar o pagamento, mandar a guia, mandar o comprovante de pagamento para a imobiliária também ter lá, contabilizar que ele fez esse pagamento. Vocês não acham que tem alguma coisa estranha nessa história? Eu acho que isso tá tudo errado, tá? Por quê? Ele deve sim custear essas despesas, porque ele está residindo no imóvel. Então o IPTU é a responsabilidade de quem mora, né, o dever, né, financeiro, e das contas ordinárias do prédio, além do aluguel. Mas ele não é obrigado a efetuar esses pagamentos. Essas responsabilidades de IPTU e cota do condomínio, sabe quem é que responde por elas? É o proprietário. Então, no caso, se fosse um proprietário que alugasse direto para ele, quem deveria fazer esses pagamentos deveria ser o proprietário, e aí o proprietário faria um boleto único para ele, com o valor do aluguel e também com a parte que ele deveria pagar de IPTU e de cota de condomínio, e aí ele teria simplesmente um único boleto e ele efetuaria esse pagamento e acabou, né? Ou no caso a imobiliária faria o quê? Todo esse processo, e a imobiliária presta contas com o cliente dela, que é quem? O proprietário do imóvel, né? Só que a imobiliária, gente, estava ali, ó, folgadona, transferindo a responsabilidade dela para ele, que também não deixa de ser cliente deles. Gente, imobiliária, ela não está fazendo favor nenhum para ninguém. Ela recebe uma comissão para fazer a administração do imóvel. E o que está implícito nessa prestação de serviços? Controlar os pagamentos que o inquilino faz, checar se ele fazer o pagamento da cota de condomínio, do IPTU, ver se está tudo rolando bonitinho. Se o inquilino receber uma advertência, se ele receber uma multa, isso tudo a imobiliária faz, ela calcula o que deve. Então, sei lá, o cara alugou o salão de festas, alugou uma churrasqueira, recebeu uma multa, são despesas a mais que ele teve. Aí a imobiliária ela faz esses cálculos e ela coloca isso no próximo boleto. É essa a função da imobiliária. Ela não está ali só para ficar recebendo e repassando, ela tem que fazer uma administração completa deste imóvel. Inclusive, se a pessoa, o inquilino, está ali causando problemas de comportamento, recebendo reclamações, a reclamação, caso vocês não saibam, ela vai para o proprietário, é para quem é o titular da unidade. E aí esse titular, ele é responsável pelo que acontece na unidade dele, embora ela esteja sendo ocupada por uma outra pessoa. Mas quem responde pela unidade é o proprietário. Então caberá a ele repassar tudo que é necessário ser feito, seja em relação a pagamento, seja em relação a comportamento e outros desdobramentos mais. Então estava havendo ali uma transferência de responsabilidades que estava dando uma baita trabalheira para esse meu amigo. Gente, olha que absurdo ele ter que entrar no site da prefeitura com os dados do proprietário para emitir uma guia de pagamento de IPTU, ele receber um boleto que não é dele, aquilo ali vai para o proprietário, ele está recebendo em nome do proprietário.
proprietário, ele tem que fazer o pagamento daquilo, mandar comprovante daqui, mandar comprovante dali. E aí a imobiliária fica lá fazendo continha de subtração e não sei o que, para daí mandar um boleto para ele pagar. Acho que está tendo uma inversão de papéis aí, né? Alguém está empurrando a tarefa para o outro. Então, se isso está acontecendo com você, fica de olho, tá? Isso não é boa prática do mercado. A boa prática é haver ali uma transparência nas negociações e ao inquilino caberá pagar aquilo que ele deve pagar. Mas a responsabilidade por efetuar os pagamentos não é dele. E aí fica um alerta para você que é dono de imóvel e que tem esse hábito de ficar repassando aquilo que você deveria pagar para o seu inquilino, o seguinte: eu já soube de pelo menos 2 casos de que o inquilino era responsável por pagar IPTU, por pagar o boleto do condomínio, e sabe o que aconteceu? O inquilino deu calote, tá? Ele não pagou o condomínio e você que é proprietário não ficou sabendo. Sabe por quê? Existem administradoras de condomínio e síndicos que demoram para fazer processo de cobrança, tá? E aí, como o processo de cobrança extrajudicial acaba indo para o próprio condomínio, já que você não está recebendo a cota porque você autorizou o envio dessa cota para o seu inquilino, então você não está sabendo de nada. Você está boiando aí, folgadão na sua casa, achando que está tudo indo muito bem, ao invés de você assumir a responsabilidade daquilo que é seu. Então, você que é proprietário, você tem que zelar pelo seu bem. O imóvel não é do inquilino, o imóvel é seu. Então, se as contas relacionadas a este imóvel não estão sendo pagas, como o IPTU, como a cota do condomínio, como as multas que podem estar sendo aí lançadas na unidade, porque você não está recebendo correspondência alguma do seu apartamento, aluguel de churrasqueira, aluguel de salão de festas ou outras áreas comuns que tenham de aluguel que esse inquilino poderá estar alugando e está tudo indo para a cota condominial e ele não paga, o seu nome é que vai ficar sujo, é você que vai ser processado. A prefeitura vai vir atrás de você porque você está devendo IPTU, tá? E aí você vai ter que arcar com um processo. Então, gente, vamos cada um assumir a sua responsabilidade. O inquilino, ele deve sim pagar, né, a responsabilidade financeira, ele que deve pagar sim, mas a efetuação da quitação dos boletos não é obrigação dele. E você que é proprietário, você que é de uma administradora de imóveis, de uma imobiliária, você que deve zelar em cumprir com os pagamentos desta propriedade, deste apartamento, deste imóvel, tá? Porque o nome sujo vai ficar, é o de vocês, não vai ser do inquilino não, tá? Então, gente, eu quis gravar esse vídeo aqui, era para esclarecer essa situação, porque isso aconteceu com esse meu amigo recentemente. Eu fui atrás das informações para confirmar o que eram as boas práticas no caso de locação de imóvel. Eu consultei advogados, eu consultei imobiliária e é isso, tá? A responsabilidade por quitar esses boletos de IPTU e cota de condomínio é do proprietário. E se esse proprietário tem uma imobiliária, uma administradora de imóveis que está recebendo uma comissão para fazer essa administração do imóvel e fazer essas contas, cabe a eles, a essas partes, efetuarem essas quitações, tá? E aí você cobra do seu inquilino num único boleto aquilo que é devido a ele. Muito simples, muito mais fácil e você assegura que as contas do imóvel estão em dia, tá? Porque é você que está pagando. Aí se por acaso o seu inquilino atrasar, der o calote, o seu nome está resguardado, porque você está mantendo essas contas em ordem. E aí você vai cobrar dele judicialmente ou num acordo amigável para que ele regularize os pagamentos que ele deve para você. Mas ó, fica claro aí para vocês de quem é a responsabilidade de cada coisa, tá bom? Nos 2 condomínios que eu mencionei para vocês que aconteceram casos dessa coisa do proprietário deixar na mão do inquilino receber a cota do condomínio
ele ficar pagando pelo proprietário, deu ruim, deu bem ruim, tá? No outro condomínio que eu fui síndica 12 anos atrás, teve uma proprietária que veio participar de uma assembleia de condomínio quando eu já era síndica, que ela falou, eu cometi um tremendo erro, eu deixava a cota de condomínio, o boleto do condomínio para o meu inquilino pagar. Depois de um ano, depois que a justiça veio atrás de mim para cobrar isso, né, porque o condomínio moveu aí uma ação, é que eu descobri que o meu inquilino não estava pagando, né? E depois teve um outro caso que eu também soube, que no caso foi um caso pior, tá? Porque foi uma imobiliária que administrava o imóvel, o inquilino pagava tudo certinho, mas a imobiliária estava embolsando a grana da cota do condomínio, tá? Ela não estava pagando o condomínio e aí a proprietária não estava nem sabendo da novela toda, ela achava que estava tudo certo. Aí o síndico, nesse caso, é que deu um toque para ela. Escuta, o que está acontecendo? Notei, você sempre foi tão regular, pagando e tal. Não, tá tudo certo. Não, não tá certo não, a cota de condomínio tá vindo. Aí quando ela foi ver, né, deu lá o maior problemão, ela foi cobrar da imobiliária, e a imobiliária que tava usando o dinheiro dela, sabe-se lá pra quê. E ela já estava atrasada, sei lá, bem umas 6 parcelas, e aí rapidamente regularizou, mas foi maior confusão. Então, gente, vamos assumir o nosso papel. Quem é proprietário é o teu nome que está em jogo, é você que deve pagar essas contas, tá? E aí você cobra do seu cliente, você cobra do seu inquilino aquilo que é devido a ele. E o inquilino, ele tem todo o direito de saber o que ele está pagando, sim. Então, essa historinha do meu amigo, que ele recebia o boleto, ele que mandava a cópia do boleto com comprovante de pagamento, vamos inverter, tá bom, gente? O proprietário é que deve mandar o boleto para o inquilino pagar e junto anexa o boleto do condomínio, sim, e grife embaixo o que é ordinário, né? Às vezes tem fundo de funcionário, que é dele também, contas ordinárias é dele também, sei lá, conserto de alguma coisa que era relacionada ao ordinário, que teve que fazer um rateio extra, é dele também. Transparência, mas cada um fazendo aquilo que lhe cabe, nada de ficar empurrando responsabilidade para o outro. Vamos tratar de assumir os nossos papéis, tá, gente? Porque daí, dessa forma, fica tudo em ordem, tá? E para o síndico, fica essa dica. Se você estiver trocando ideias com pessoas que são proprietários de imóvel no seu prédio e que colocam esses imóveis para alugar, às vezes você pode ter a liberdade de dar um toque para essa pessoa. Olha, as boas práticas de mercado indicam que é o proprietário que fica responsável por pagar a cota de condomínio e ele só repassa junto com o aluguel o que é correspondente a IPTU e as cotas ordinárias, para não dar problema. E conta que tem um montão de golpe por aí, tá? Um monte de inquilino que não paga não, viu? Finge que paga e não paga. E você fica aí, abandona o seu imóvel, né? Não cuida daquilo que é seu e depois você se dá mal, fica com o nome sujo, vai o teu nome lá pro Serasa, tá? Vai lá pro SPC, você negativado aí no mercado. Então, é isso, por isso que eu quis trazer esse assunto, né? Ah, Catarina, mas isso daí é coisa de imobiliário, isso é coisa de corretor, isso é coisa de inquilino. Não é não, porque isso reflete no condomínio, sim. Aí eu mesma já tive caso de inadimplência aqui, tive aqueles casos que eu contei pra vocês lá de outro prédio que eu morei, que depois a conta do condomínio começa aí a sofrer danos por causa desse empurra de responsabilidade. Depois vai acumulando um monte de cota, o proprietário vai ter que correr atrás do inquilino, vai ter que fazer acordo com ele para depois fazer acordo com o condomínio, e nessa o condomínio, ó, se lasca, né? A gente começa aí a ficar com um montão de coisas, de contas, da conta negativa, um monte de inadimplência para receber por causa desses mal acertos entre as partes e acaba, ó, sobrando pra gente aqui que é síndico, ter que lidar com a situação. Por isso que eu quis trazer esse assunto para vocês, porque vai esclarecer para todo mundo, né, quem é inquilino, proprietário e também para o síndico. Então, essa é a história de hoje. Se essa história foi útil para você, se eu trouxe informações que foram relevantes, deixe aqui o seu joinha. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu te convido a fazer parte dessa comunidade. Basta você apertar o botãozinho inscrito
inscrever-se aqui em vermelho no YouTube. Se você assiste pelo Facebook, basta você curtir a página. E se você acha que o seu síndico está precisando dessa dica, se você tem amigos que colocam um apartamento para alugar e você acha que eles não têm muita informação a respeito, manda para eles. De repente você vai poder fazer aí a diferença na vida dessas pessoas, no cuidado que elas devem ter com o imóvel delas. Eu fico por aqui e aguardo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!